Que casal lindo, hein? Fio. Não sei se vocês observaram ali, mas tinha uma boy band, 4 crianças ali, e essa boy band frutificou. Daniel hoje está aqui tocando, fazia parte dessa boy band, né? E para você ver a importância do investimento na vida das crianças, né? Hoje o Daniel já é um jovem barbado ali, no auge da sua juventude. Gostaria de chamar todas as crianças aqui à frente, que vão participar do culto delas. Cheguem mais crianças. Gostaria de propor algo diferente para vocês. Você sobe aqui comigo? Vem aqui em cima comigo. Chega mais. Vem aqui. Isso. Ô, parça, você tá aí? Como é que você tá? É que vocês não vêm, eu vou até vocês aqui. E aí, turma, beleza? A gente sempre faz esse processo aqui de chamar as crianças para frente, né? E abençoar as crianças. Vamos fazer o contrário hoje? Porque o culto que eles têm ali não é menos do que o culto que nós estamos tendo aqui. E a bênção deles sobre a nossa vida é completamente relevante, assim como a nossa bênção sobre a vida deles. Então, vamos estender a nossa mão para eles aqui? Fechou? Vamos estender a mão. Em vez de a gente receber, hoje a gente vai abençoar. Beleza? Vocês repetem essa oração comigo? Senhor Jesus, abençoe a minha família e todos que estão aqui. Que a sua palavra possa fazer a diferença na vida deles e transformar a vida do meu papai e da minha mamãe. No nome de Jesus, amém, amém. Uma salva de palmas para essas crianças maravilhosas. Amém, queridos. O quanto é importante, né? Não somente abençoar eles, mas também eles abençoam muito a nossa vida, né? Irmãos, nós estamos com a série de mensagens celebrando a salvação. E hoje nós estamos no 4º encontro. O primeiro desse encontro foi direcionado pelo Ronaldo, onde ele trouxe um panorama bíblico, revelando essa série inteira e trazendo alguns princípios por trás disso tudo. O primeiro princípio é que Deus gosta de festa. O nosso Deus é um Deus festivo. Muitas vezes nós temos a impressão, né, de um Deus, um Senhor barbudo, que fica num alto de um trono ali. Não, nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Através da comunhão, Deus celebra a salvação. A festa que Deus instituiu no Velho Testamento, ela tem vários símbolos, né? As festas que Deus instituiu. E talvez esse seja o maior spoiler que eu possa dar, que resuma toda essa mensagem, que todas essas festas elas apontam para um único. Todas essas festas elas apontam para Jesus. Talvez se você hoje esquecer de tudo que eu vou falar, você pode lembrar somente dessa festa, somente dessa frase, que todas as festas elas apontam para Jesus. E o André, ele trouxe para nós aqui a respeito da festa da criação, a grande, majestosa festa da criação, onde Deus criou o mundo e Ele se alegra com cada novo dia da criação. Deus criou um homem como celebração de um relacionamento de Deus com a sua criação. E em seguida veio o pastor Hélio, trazendo a celebração do arrependimento, a celebração da restauração e a celebração da salvação. E aí cheguei eu, né? Veio o Ronaldo, veio o André e veio o pastor. E agora eu tenho essa responsabilidade de trazer a vocês a revelação por parte da palavra de Deus, de que maneira essas festas elas apontam para Jesus. Como assim? Eram festas do Antigo Testamento, que isso tem a ver com Jesus. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que todas essas festas, elas têm um cumprimento profético em Jesus. E ontem, até se você tiver a oportunidade, eu recomendo muito que você, quando você tiver um tempo essa semana, entra lá no YouTube, vai lá no YouTube da igreja, pesquisa Cartas Vivas para um Novo Mundo. O culto de ontem nós falamos um pouco sobre isso, que é tudo sobre Jesus. Absolutamente tudo está em Jesus, é para Jesus. E nós também vamos falar um pouquinho disso hoje, mas tudo ao seu tempo. Então, o objetivo dessas festas, que Deus instituiu essas festas
no Antigo Testamento, o grande objetivo disso era que apontassem para Jesus, e todas essas festas, ela tem um papel profético. E essas festas eram divididas em festas que aconteciam na primavera e festas que aconteciam no outono. E para a gente, muitas vezes a gente fala, está marcado tal dia a festa, nós vamos lá e vamos realizar a festa. Porém, essas festas, no hebraico, elas chamadas de Moedim. O que significa isso? Hoje nós não temos muito essa cultura, mas isso acontece mais nos Estados Unidos, mas em algumas festas pontuais nós fazemos isso. Quando o noivo e a noiva vão casar, vão celebrar o casamento, primeiro eles chamam os padrinhos normalmente, né, e fazem um ensaio, né? Então, o princípio dessas festas é justamente esse, é como se fosse um ensaio para a grande festa que aconteceria em Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus, ele cumpriu as 4 primeiras festas na sua primeira vinda, e as outras 3 últimas festas ele vai cumprir a sua segunda vinda. Então hoje aqui nós vamos até falar um pouco de escatologia, né? E gostaria de trazer bastante textos bíblicos que vão complementar essa fala. Então Jesus cumpre essas festas exatamente no dia. Existia a profecia a respeito de Jesus, existiam essas festas, e Jesus, ele não cumpriu nem um dia a mais e nem um dia a menos. E essas festas, elas aconteciam sempre no período de colheita, por isso na primavera e por isso no outono, porque esses eram os períodos de colheita do povo de Deus. Então o povo se reunia ali para trazer as suas primícias, para trazer as suas ofertas, porque era um tempo de colheita. Por que não era no verão e nem no inverno? Porque sim, justamente era na primavera e no outono. As festas da primavera, Páscoa, que acontecia ali por volta de março e abril, a festa dos pães ázimos, que acontece um dia no mesmo período, né, da Páscoa, um dia após a Páscoa, a festa das primícias, que aconteceria 3 dias após a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, que acontece 7 semanas após a Páscoa, são 50 dias, né, após o 50º dia, onde praticamente inicia o verão. Essa festa de Pentecostes é chamada de Shavuot. Até comentei com a Débora antes de vir para cá, que tem algumas igrejas, né, que se apropriam bastante do judaísmo, né? A pessoa usa kippá, usa diversos adereços, né? A minha intenção não é essa, mas eu preciso citar alguns nomes que são os nomes reais e verdadeiros dessa festa. Então a festa de Pentecostes é a festa de Shavuot. E em outubro, onde nós falamos, né, a respeito da segunda vinda de Jesus, tem a festa das trombetas, que é a Rosh Hashanah. Aleluia, daqui a pouco, teu irmão infiltrado, daqui a pouco já dá um aleluia, né? A festa Rosh Hashanah, que é a festa, a celebração do ano novo, né? E o dia da expiação e a festa de tabernáculos. São todas essas festas, e eu gostaria de falar a respeito de como cada uma delas aponta para Jesus, e com certeza é um grande desafio. Então gostaria de orar com os irmãos para que, pela misericórdia do Senhor, todos nós podemos ser hoje abençoados pela sua palavra, amém? Vamos orar? Deus, te agradecemos, Pai, agradecemos porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e estamos aqui, Deus, de coração aberto, para que o seu Santo Espírito possa ministrar na vida de todos nós, no nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém? Jesus, todos têm a convicção aqui que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, amém? Com certeza você já ouviu, com certeza você já leu alguma passagem que mencionava Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, e João Batista também teve essa revelação. João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 29, ao se deparar com Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E na Páscoa, Deus mandou que Moisés orientasse os chefes de cada família que sacrificassem um cordeiro puro de 1 ano, e com o sangue daquele cordeiro passasse nos umbrais da porta, e o cordeiro esse cordeiro, né, ele deveria ser comido por inteiro junto com ervas amargas, apressadamente, porque o povo naquela noite seria liberto.
E a festa da Páscoa, ela aponta para essa verdadeira libertação do povo de Deus, que não foi simplesmente a saída do Egito. A saída do Egito apresenta como uma espécie de ilustração, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, puro, imaculado, Jesus, através dele nós temos a verdadeira libertação. É através de Jesus e somente dele, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E até se você for pensar na última ceia, onde justamente estava sendo celebrado a Páscoa, não sei se você chegou a notar, mas não tem o cordeiro ali. E era de tradição para aquela cultura que naquele jantar, naquela ceia, existisse um cordeiro imaculado. Na verdade existia, estava ali presente Jesus. E a última ceia, ele esteve ali presente justamente para mostrar que não havia mais a necessidade daquele cordeiro animal, porque através de Jesus seria o verdadeiro cordeiro e ele tiraria o pecado do mundo. Sendo assim, Jesus cumpriu exatamente a Páscoa, sendo o Cordeiro de Deus. Então, hoje, quando nós olhamos para a festa da Páscoa, e nós sempre tratamos todo ano aqui, né, e várias vezes durante o ano, esse princípio que a Páscoa, ela não se resume. Hoje até a gente estava conversando a respeito de cultura, né, lá na casa dos meus pais, sobre o Halloween e tudo mais, sobre o que de fato é verdade, o que de fato é uma influência da cultura. E a cultura, de certa forma, também influenciou a Páscoa, porque é uma festa celebrada por todos, né? Acredito que todos vocês celebraram a Páscoa esse ano, e até pessoas que não conhecem a Jesus, mas muitas vezes celebramos sem entender o princípio. Por que tem a ver um ovo de chocolate e um coelho? Mas o verdadeiro princípio por trás da Páscoa é que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto para nos libertar. Ele foi morto em troca do perdão do meu e do seu pecado. Amém? Seguindo já justamente um cronograma, né, que a festa dos pães ázimos, ela acontece logo depois a Páscoa. E essa festa dos pães ázimos tem uma tradição que o pai ali, o patriarca, né, da família, ele pegava os pães, enrolava esses pães em lenços, né, e escondia esses pães. E as crianças, né, os meninos, eles iam procurar esses pães, e quando achavam, esse patriarca, ele dava presentes para essas crianças. E esse pão, antes das crianças entrarem, esse pão ele ficava enterrado. E eu preciso fazer uma pergunta, e quando vocês ouvirem essa pergunta, vocês vão entender o sentido desse pão. Quem é o pão do céu? Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. E esse pão, ele ficou enterrado na terra durante 3 dias. E o pão ázimo é um pão sem fermento, e o fermento, ele simboliza o pecado. Jesus declarou lá em João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus foi o pão de Deus, o pão que, assim como na festa dos pães ázimos, que era acontecida muito antes de Jesus. Talvez a gente olhe para o passado e parece que tudo aconteceu tão pertinho do outro, mas não, aconteceu com um tempo muito grande de antecedência a Jesus. Essa festa, ela foi instituída e Jesus cumpriu cabalmente cada vírgula. Então, todas essas festas apontavam profeticamente para o Messias, e isso se cumpriu perfeitamente. Jesus, o pão da vida, ele morreu e após 3 dias ressuscitou. E aquele que acha esse pão da vida, assim como as crianças que acharam esse pão e aquele pai presenteia essas crianças, da mesma maneira, eu e você, quando nós encontramos a Jesus, nós recebemos o maior de todos os presentes, que é a salvação através dele, que é a salvação através do seu amor sacrificial. Esse é sem dúvida o maior presente que eu e você podemos receber. Sim, Deus nos abençoa com muitas bênçãos, Deus nos presenteia com diversas bênçãos, mas nenhuma delas se compara com a salvação conquistada na cruz por Jesus. Lá em João 6, versículo 53 diz o seguinte: Jesus lhes disse: na verdade vos digo,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é acaso que os vossos pais que comeram maná morreram? Mas quem comer deste pão viverá para sempre. Amém? Quem comer desse pão viverá para sempre. Esse pão é Jesus. Agora faz sentido a ceia? Porque não mais precisamos sacrificar um cordeiro, pois o Cordeiro Santo, imaculado, se entregou por mim e por você. Jesus é o pão da vida. E quando nós celebramos a nossa fé em Jesus, nós celebramos a justiça de Deus que foi feita em Jesus. Nos apropriamos do pão da vida. E, como eu disse para vocês, ele cumpre exatamente como estava ali. Entenda que todas essas festas, elas não foram instituídas simplesmente para que o povo trouxesse as suas ofertas, para que o povo se ajuntasse. Mas tudo isso era sobre Jesus. E da mesma maneira a nossa vida, a sua vida, tudo que nós fazemos e deixamos de fazer, tudo isso tem um alvo. Tudo isso deve apontar para quê? Para Jesus. Seguindo em frente, nós temos a festa das primícias. No dia da festa das primícias, 3 dias após a Páscoa, o que acontece? Jesus ressuscita. E o que isso tem a ver? O texto mais claro que fala sobre isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Cristo é a primícia dentre aqueles que ressuscitaram no dia do arrebatamento. E falando sobre Cristo, não tem como eu não trazer esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: quem é esse Cristo? Quem é essa primícia? Quem é aquele que se entregou por nós? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele. Amém? Todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes que vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele o reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ele está falando de mim e de você, mediante a morte de Jesus, para que eu e você possamos nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. E o que vocês ouviram, o que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu, esse é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse deve ser o Evangelho porque eu, Vinícius, me tornei ministro. Esse deve ser o Evangelho porque você se tornou ministro. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem de Jesus. E Jesus, ele ressuscita no 3º dia e cumpre novamente, cabalmente, a festa das primícias, seguindo exatamente a Páscoa, os pães ázimos e as festas da primícia. Está fazendo sentido para você? Valeu, mano. Está fazendo sentido para você? Amém?
Ou estou indo muito rápido, estou indo muito devagar? Tá show? Maravilha, maravilha. O feedback de vocês é importante. E depois que Jesus ressuscitou, amém, glória a Deus por isso, Ele ficou 40 dias aqui na terra juntamente com os discípulos, e dos céus mandou a vinda do Santo Espírito 10 dias depois que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. E essa festa, ela é chamada de Pentecostes. Ela acontece no fim da primavera, início do verão, e é o cumprimento que Deus mandaria o seu Espírito. Deus mandou o seu Espírito. E esse Espírito hoje, ele está sobre mim e sobre você. E através desse Espírito que nós temos a consciência que há um Deus. Através desse Espírito existe hoje a consciência no meu coração e no seu coração que Cristo nos salvou. E nos salvou de quê? Nos salvou da ira de Deus que estava destinada a recair sobre a minha e sobre a sua vida. Pentecostes é a celebração de quando Moisés desceu do monte trazendo aos 10 mandamentos, trazendo as tábuas da lei. Mas nós vemos também que Deus, Ele estabeleceu, instituiu os mandamentos através das tábuas da lei. Mas Deus, Ele escreveria a lei no coração das pessoas e não mais em tábuas. Você está conseguindo perceber e fazer essa conexão do físico, daquilo que aconteceu, e apontando para Jesus de uma maneira espiritual, e Jesus cumprindo exatamente aquilo que as profecias estavam direcionando. A festa de Pentecostes é uma festa de transição. Ela celebra a transição, justamente esse final do período da primavera e onde começa o verão. E é justamente onde começa o verão que foi justamente nesse momento onde foi iniciado a igreja. Esse movimento que eu e você hoje participamos, que se chama igreja, ele iniciou justamente nesse momento, onde Deus rompe as barreiras do judaísmo, onde era somente aqueles que faziam parte dos judeus que de certa forma tinham acesso, mas através disso Deus rompeu para que todo aquele que nele crê, não todo judeu que nele crê, mas todo aquele que nele crê e receba essa mensagem verdadeiramente no seu coração, será salvo. E nós vemos ali em Romanos capítulo 11, diz o seguinte, versículo 25: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Até que chegasse a plenitude dos gentios. Eu e você somos gentios, nós não pertencemos a uma linha judaica. E através disso o Evangelho rompeu essas barreiras da linha judaica e nos alcançou. Hoje aqui no Brasil, ia falar Curitiba, né? A gente se costuma, né? Aqui é o Almirante Tamandaré, no bairro do Tanguá. O Evangelho chegou até mim, o Evangelho chegou até você. E através de você ele pode ir muito além. Então, nas 4 primeiras festas, se nós formos olhar para trás, que eu falei até agora, na Páscoa Jesus morreu, nos pães ázimos Jesus esteve debaixo da terra durante 3 dias, esteve sepultado. Teve a festa das primícias, onde nós nos apropriamos do Cordeiro de Deus Santo, Imaculado, aquele que esteve presente na criação do mundo. E Pentecostes inicia o tratamento com a igreja, inicia esse grande movimento chamado igreja. E tudo que eu falei aqui agora, que estava apontado para Jesus, se cumpriu. E essas festas apontavam para a primeira vinda de Jesus. E agora nós vamos falar sobre as festas que apontam para a segunda vinda de Jesus. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês: se absolutamente tudo que foi descrito até aqui se cumpriu exatamente, dia após dia, você tem alguma dúvida que vai atrasar em algum momento o cumprimento de Deus, a segunda vinda de Jesus? Essa é uma das grandes garantias que eu e você podemos nos assegurar e nos segurar, entendendo que Jesus voltará.
Nós temos vivendo tempos de tantas tribulações, de tantas dificuldades, mas nós jamais podemos deixar de pensar e nos agarrar na esperança que em breve Jesus voltará. E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Nós falamos sobre aquilo que Jesus cumpriu, as festas que apontavam para a primeira vinda de Jesus. E o ano judaico, ele, diferente do nosso calendário, o nosso calendário tem 365 anos, 365 dias. O calendário judaico, ele tem 360 anos. Então, mais ou menos a cada 19 anos, se não me falha a memória, eles precisam ajustar o calendário para que as festas elas continuem acontecendo nos mesmos períodos, na primavera e no outono. E uma dessas próximas festas que apontam para a segunda vinda de Jesus é a festa das trombetas. Essa festa ela é celebrada em 2 dias, no início da lua nova. E como é que acontecia? Imaginem várias pessoas que ficavam no deserto, e quando eles avistavam o primeiro feixe da lua nova, eles começavam a tocar trombetas e acendiam tochas. Então um outro povo que estava ali próximo a eles enxergava, fazia a mesma coisa, e essa mensagem era transmitida de lugar em lugar até chegar a Israel, e lá o povo festejava a festa das trombetas. Essa festa é chamada de Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, né? Rosh, cabeça, Hashanah, ano. É o ano novo judeu. Não sei se vocês observaram, mas isso foi celebrado alguns dias atrás. E nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus voltará, mas a palavra de Deus nos assegura que Jesus virá na festa de trombetas. Lá em 1 Tessalonicenses diz o seguinte, capítulo 4, versículo 16: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar de trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? E assim estaremos com o Senhor para sempre. Quando a voz do arcanjo ressoar e a trombeta de Deus ressoar, nós estaremos para sempre com Ele. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Depois dessas coisas eu olhei, João dizendo, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nós não sabemos se essa voz é como trombeta, ou se é de fato uma trombeta tocando, mas irmãos, nós vamos entender esse sinal. E quando esse sinal tocar, é como se fosse o recreio da escola, né? Sai toda a criançada ali, tal, se quebrando tudo, para chegar no recreio, comer a merenda, brincar com os amiguinhos. Esse vai ser o melhor recreio de todos, né? Deus vai chamar e o povo vai se levantar para viver para sempre ao lado dele. E assim como João ouviu a voz do arcanjo dizendo: Suba para cá, da mesma maneira acontecerá comigo e com você. Nós permaneceremos firmes até o fim, escutaremos essa voz: venha para cá. E interessante que nesse período, nessa profecia, esse movimento chamado igreja, que acompanha até os dias de hoje, ele se encerra. Em Apocalipse, João continua dizendo, em Apocalipse 5, versículo 1, diz o seguinte: Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em formato de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Eu vi o anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper e abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, não havia ninguém na terra, nem debaixo da terra que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, João dizendo, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. E preste atenção nisso. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi,
venceu para abrir o livro dos 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste os homens de toda a tribo, língua e nação. Todos os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Que mensagem poderosa, gente. Aquilo que vai acontecer, e a prova de tudo que já aconteceu se cumpriu cabalmente. Vocês têm alguma dúvida de que isso não irá acontecer? Cristo voltará para nos buscar, e quando Ele nos buscar, nós o receberemos com grande alegria, com grande festa, pois eis o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém, aleluia. Em Apocalipse, continuando ali, em Apocalipse 5 ainda, logo em seguida, versículo 11: E então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono. Imagine que imagem incrível, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Acho que nenhuma imagem cinematográfica que foi feita até hoje chega aos pés desse momento incrível, onde milhares e milhares, milhões e milhões de anjos rodeando esse trono de justiça, adorando ao Senhor. E eu e você estaremos lá. E eu e você estaremos lá cantando e adorando ao Senhor. Talvez algumas músicas você se fala assim: poxa, tão repetidas essas músicas. Música chata, cantamos domingo passado, faz 5 domingos que nós estamos cantando. Talvez eu tenha uma notícia que senão você não se agrade, mas no céu nós vamos estar adorando incessantemente, chamando Deus de santo, 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 porque Ele é santo, e não há outra possibilidade de reação diante dEle que não seja a gente se prostrar e o engrandecer. Então, a festa das trombetas, ela aponta justamente para esse momento. E seguindo, tem a festa do Yom Kippur, que é justamente um período de 10 dias após essa festa das trombetas. E era uma festa de arrependimento, contrição e jejum. E nessa festa de Yom Kippur, o sacerdote, ele vestia uma veste branca. Lembra do tabernáculo? O sacerdote vestia uma veste branca. Ele ia até o Santo dos Santos e borrifava o sangue do cordeiro ali para o perdão do povo de Israel. E hoje Jesus nos deu acesso a esse Santo dos Santos. E a festa aponta justamente para a grande tribulação, que será um período de, assim como acontece nessa festa em Yom Kippur, vai acontecer um grande período de contrição e arrependimento. E o profeta Zacarias diz lá no capítulo 12, versículo 1, o seguinte: esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor, que se estende os céus e assenta o alicerce da terra de forma e o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Ele está falando aqui da grande tribulação, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém.
Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, eu farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia deixarei todos os cavalos em pânico e os seus cavaleiros loucos, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então lhes direi: de Judá passarão. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Seguindo, naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão a direita e a esquerda e todos ao seu redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não sejam superior a de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá quem vive em Jerusalém, de forma que o mais fraco, preste atenção nisso, de forma que o mais fraco entre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacam Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e choraram por ele, como quem chora pela perda de um filho único. Levantarão amargamente por ele, como quem lamenta pela perda de um filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como se choram em Hadad-Rimon, no Vale do Megido, conhecido como esqueci o nome, Vale do Megido. Sabe, todo esse contexto aqui de Zacarias está apontando justamente para a grande tribulação, onde o povo de Israel literalmente vai sofrer um ataque de todas as nações. Mas Deus fará, como vocês prestaram atenção, como que cada um seja no mínimo como Davi foi, e a presença de Deus estará ali e os defenderá e esmagará todas as nações. Então os judeus olharão para si e verão como eles erraram durante todo esse caminho, não entendendo Jesus como Messias, não compreendendo, e isso vai gerar uma contrição no coração deles, isso vai gerar arrependimento, e eles, como o próprio texto descreve aqui, né, eles olharão para mim como aquele que os transpassaram e chorarão por ele como quem chora pela perda de um filho único. Esse tempo é um tempo de contrição, arrependimento e salvação. E eu diria para vocês que é possível a gente viver todas essas festas todos os dias na nossa vida, pois eu tenho certeza que não há maneira melhor de viver do que viver uma vida que todas as suas ações, atitudes aponte para Jesus. E da mesma maneira como essa festa, a festa das trombetas, você proclamar que Jesus é rei a todas as nações, e da mesma maneira como a festa do Yom Kippur, você viver uma vida de arrependimento e jejum, entendendo que nós somos limitados e dependemos do auxílio de Deus. Nós dependemos exclusivamente de Deus, e nós vamos para a última festa, a festa de tabernáculos, a festa das cabanas, que é justamente a festa da celebração da presença de Deus, e ela aponta justamente para o milênio em que Jesus habitará com o seu povo em Jerusalém. E todas essas festas, meus irmãos, elas têm um sinal profético para aquilo que já aconteceu e para aquilo que vai acontecer. E eu pergunto para você, onde você quer estar? E mais do que onde você quer estar, para onde os seus passos estão te levando?
para onde o seu caminho está te levando. Então, para finalizar essa pregação, para refletir e praticar, como criação de Deus, nós refletimos a sua imagem e semelhança. Você crê nisso? Amém? Um Deus que celebra, Ele tem um povo que celebra. Deus nos deu a salvação, e através disso, talvez seja injustificável você ter aquele sentimento de segunda-feira, sabe? Tipo, caraca, mais um dia. Nossa, mais um dia eu tenho que ir para o trabalho. Deus, Ele nos convida para viver uma vida de celebração todos os dias, durante todos os momentos. Então, entenda o grande e maravilhoso presente que Deus deu a você, que é a salvação através de Jesus Cristo, e que a sua vida ponte todos os dias, diariamente, para Jesus. E assim como cada celebração ela apontava para Jesus, a nossa vida também deve apontar para Ele. Irmãos, quando você sair aqui dessa porta, dessa igreja aqui, entenda que todas as suas atitudes, elas devem apontar para Jesus. Sim, devemos buscar ter uma vida digna, amém por isso. Sim, devemos buscar conquistar as coisas, amém por isso. Mas nós, assim como nós cantamos hoje aqui, é tudo sobre Ele. Não é sobre nós, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o que você pode fazer, não é sobre o que nós conseguimos ou deixamos de fazer. Tudo é sobre Ele. E o mais legal disso é que você reconhecendo isso ou não, tudo é sobre Ele. Essas festas se cumpriram sem que o povo preparasse e entendesse que Jesus estava ali cumprindo exatamente. Então entenda, as profecias elas vão se cumprir, você estando preparado ou não, você estando apto ou não, você entendendo que tudo é sobre Jesus e não. Encerrando, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? O nosso trabalho, a nossa persistência, a nossa vida apontada para Jesus, ela não será inútil. Mas você fala: Vini, mas quem sou eu? Quem sou eu diante de um mundo onde, poxa, no mesmo dia que estão celebrando o Halloween, também estão celebrando as 5 solas, estão celebrando a reforma protestante. Como eu vou me comportar nesse mundo? Quem sou eu diante de tantas e tantas dificuldades que estão no meu caminho? E eu gostaria de, agora sim, encerrar essa pregação trazendo o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu ouvi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriram seus rostos, com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas vozes, os batentes das portas tremiam, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, e colocou, que havia tirado do altar com uma tenaz, e ela colocou em minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Amém? Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Que essa possa ser a sua resposta em um mundo com tantas tribulações, mas nós sabemos que existe profecias que se cumpriram e que se cumprirão, e que tudo isso não se trata sobre nós, mas sim de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?
Senhor Deus, te exaltamos, Deus, neste lugar, pois santo, santo, santo é o seu nome, e não existe outro além do Senhor, Deus. Nós te agradecemos pelo seu Filho amado Jesus, que nos salvou, colocou essa brasa viva em nossa boca, nos purificando de todo o pecado através do seu sacrifício na cruz. Nos alcançou para que tenhamos uma vida de abundância, uma vida que não acaba aqui, mas uma vida eterna, que é o maior de todos os presentes. Nós exaltamos ao Senhor. Mas tudo isso, Pai, nós entendemos que exige uma resposta. E Pai, eu peço para que o seu Santo Espírito direcione cada vida aqui, cada coração a uma resposta ao Senhor. E eu entendo, Deus, que não existe diante de todos esses fatos, diante de todas essas constatações, que não existe uma resposta coerente que não seja: eis-me aqui. Eis-nos aqui, Jesus. Nos envia para segunda-feira, nos envia para o nosso trabalho, nos envia para a nossa família, e que ali, Deus, a gente possa apontar para Jesus, e que ali as nossas atitudes, que a nossa presença ali possa não apontar para nós, para o nosso ego, para as nossas conquistas, mas que tudo isso aponte para Jesus, pois somente Ele é digno de honra, de glória, de força e de poder, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.
Amém. Uau! Irmãos, durante a semana nós temos as células. Está ali o Cláudio, levanta a mão. Ele faz parte da célula aqui do Tambá. Eu estou ali entre o Pilarzinho, Abranches, ali o Barreirinha. Quem mora para aqueles cantos lá também pode me procurar. Jovens ou Vinícius, né? Então, as nossas células durante a semana. O pessoal que está online aí, bom, não tem célula online, né? Vai ter que procurar uma célula aí para estar participando. E essa mensagem que foi ministrada nessa noite, nós compartilhamos novamente na célula, de uma forma onde cada um pode falar aquilo que Deus falou ao seu coração. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Ali. Então nós temos um presente para vocês, tá bom? Não vão embora. Nós vamos trancar vocês numa salinha ali e vamos liberar só amanhã de manhã. Feriado, né? Terça-feira. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos direciona a cada fato na história, seja no Velho ou no Novo Testamento. Não tem nada que o Senhor produziu e revelou ao coração do homem que não está fácil ao acesso do seu coração, para que esse homem se renda aos seus pés. E através, ó Senhor Deus, de todos os fatos que a tua palavra nos traz aos olhos, nos aponta a Jesus, o nosso Salvador e Senhor. E diante disso, Deus, o Senhor também tem estendido a cada um de nós, servos e servas do Senhor, para esclarecer, nos acompanhar, nos discipular, estar conosco nesse contexto diário da vida cristã. Seja aqueles que já estão há tempo conectados na vida cristã, seja aqueles que estão chegando agora. O Senhor não nos deixa de forma nenhuma viver no escuro. Sempre o Senhor revela a sua palavra através do Espírito Santo, através das Escrituras, através de homens e mulheres que o Senhor tem colocado diante de nós. Pedimos ao Senhor que essa semana seja uma semana que continuamos a celebrar esse Jesus, e de forma tão extraordinária que através dos contatos de amigos, de trabalhos, vizinhos, parentes, possamos levar esse Jesus de forma, Senhor, como a Sandra diz, de forma diversa, numa conversa informal, numa oração, num pedido de intercessão. Podemos proclamar Jesus ao coração de cada um que está ali próximo de nós no contexto diário. Pai, despedimos desses santuários. Como a Sandra diz, fomos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo nessa noite. E aqui chegamos guiados por Ele e retornaremos para o nosso lar também da mesma forma. Em nome de Jesus, amém. Amém.